Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui é o D'Antoni, seu professor de Direito Administrativo, e o meu compromisso com você aqui é te ajudar a marcar o xizinho no lugar correto na sua prova e garantir a sua futura nomeação no seu concurso. E hoje, dentro do Direito Administrativo, nós vamos trabalhar o ato administrativo. Foco da nossa aula aqui, embora sirva para qualquer concurso público que traga, no edital aqui matérias de direito administrativo, esse é focado para o concurso da Polícia Civil da Bahia para o cargo de escrivão e investigador, certo? Então, para a gente começar, eu já vou logo fazendo a ressalva para você, principalmente para você que está começando agora a ter os primeiros contatos com a matéria relativa ao direito administrativo, de que eu entendo, aquele desespero que bate na hora de estudar o direito administrativo, porque primeiramente é uma matéria que não se encontra codificada. Nós não possuímos na legislação brasileira um código de direito administrativo. Portanto, existem várias normas de direito administrativo que estão dispersas ao longo do nosso ordenamento jurídico, desde a nossa Constituição Federal até inúmeras leis ordinárias. Então, a primeira dificuldade eu compreendo que seja nesse sentido de ausência de um código de direito administrativo. E o segundo elemento que traz aí um grau de dificuldade para o direito administrativo é justamente o peso das questões doutrinárias, que são aqueles ensinamentos dos estudiosos do ramo desse direito administrativo. Então, mais uma vez, a aula de hoje, ato administrativo. E para a gente começar quente, lembrando aqui, se você ainda não foi ao banheiro, não bebeu água, pausa agora aqui a aula, corre lá, vai ao banheiro, pega uma água, pega um cafezinho, para que você possa realmente se concentrar e se entregar para essa matéria, porque ela não cai no seu concurso, viu? Não cai no concurso, não, ela despenca, viu? Então, primeira coisa que nós vamos começar aqui para aquecer os nossos motores, pessoal, é fazer uma diferenciação, trabalhando já com uma ideia inicial do conceito de ato administrativo. Então, a primeira observação que eu trago para vocês aqui é que existe uma diferença entre ato administrativo e ato da administração. Pode parecer sinônimo, mas não é. Inclusive, fica a dica. Especialmente no direito administrativo, mas no direito como um todo, na verdade, é muito comum que os nossos doutrinadores, que os estudiosos dessas áreas, utilizem expressões que aparentemente possuem um sentido próximo, mas que na verdade não têm o mesmo significado. Então a gente precisa compreender. E aqui é o primeiro exemplo prático dessa situação. Ato administrativo não é a mesma coisa que ato da administração. Então, o primeiro ponto para vocês aqui, que fica a respeito do conceito de ato administrativo. Nem todo ato da administração é um ato administrativo, ou seja, o conceito de ato da administração, ele é mais amplo e engloba o conceito de ato administrativo. Então, todo ato administrativo é um ato da administração, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Então fiquem aí ligados nessa diferenciação, porque ela é muito importante e a gente vai voltar a comentar isso daqui a pouquinho nos próximos slides, tá? Então, a gente tem que focar no seguinte, pessoal: atos administrativos são aqueles que refletem a função administrativa do Estado. Então, sempre que nós estivermos diante de um ato que representa o exercício da função administrativa, nós estamos falando de um ato administrativo, mas nem todo ato da administração irá revelar um exercício da função administrativa em si, ok? Pode ser, por exemplo, adiantando aqui os slides da frente, a gente vai aprofundar um ato de gestão da administração pública. E uma outra dica importante para vocês aqui, que já fica ressalvada desde agora, pessoal: o particular que possui vínculo com a administração pública, ele pode praticar ato
administrativo quando houver um procedimento que nós chamamos de delegação de competência. Então, é possível que a administração pública delegue aquele ato administrativo para que ele venha a ser praticado por um particular que possui vínculo com a administração pública. Tranquilo até aqui? Mamão com açúcar, né? Vamos seguir? Vamos lá. Apagar aqui. Então, pessoal, quando eu falei com vocês aqui, o ato administrativo, ele reflete o exercício da função administrativa do Estado. Então, vamos lembrar aqui comigo, né? Para quem já está estudando há mais tempo aí, que está afiado, já sabe, né? E quem não sabe, vai saber agora. O Estado, né? Por meio dos seus poderes instituídos, ele vai exercer as funções relativas a cada um daqueles poderes. Então, na lógica, a gente sempre vai atribuir, né, num primeiro momento, o desempenho da função administrativa ao poder executivo, tá bom? Mas nós vivemos num sistema em que os poderes, embora independentes, devem ser harmônicos entre si, né? Então não existe um poder maior que o outro. Cada um tem as suas limitações de competência conforme determina o texto da Constituição Federal. Então, pessoal, a lógica é: poder executivo administra, poder legislativo legisla e fiscaliza os atos do poder executivo, enquanto que o poder judiciário tem a função de julgar aquele ato concreto da vida, né? Então, quando nós pegamos uma lei que foi criada pelo Poder Legislativo e essa lei, que é genérica e abstrata, ela é aplicada a um caso concreto, quem vai julgar, né, se aquela lei foi aplicada de maneira correta, se aquela lei tem um fundo constitucional de validade, é o Poder Judiciário. Então vejam vocês, neste caso aqui, pessoal, nós estamos falando das funções típicas de cada um desses poderes instituídos da nossa federação. Entretanto, existe o exercício de funções atípicas por cada um desses poderes, tá? É o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos, que vem do inglês checks and balances, tá? Então, nós vamos presenciar situações em que esses poderes, né, exercem funções atípicas, funções que são atribuídas aos outros poderes, mas que eles podem desenvolver em determinadas situações. Então, o Poder Executivo tem a função típica de administrar e tem a função atípica de legislar e de julgar. Enquanto que o Poder Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar e função atípica de administrar e julgar. Já o Judiciário tem a função típica de julgar e a função atípica de administrar e também de legislar. Não, professor, não entendi nada. Vou dar um exemplo para vocês. Nós acompanhamos na história recente do nosso país o nosso Congresso Nacional, que representa o Poder Legislativo Federal, julgando um processo de impeachment da presidente da República. Então, o Congresso Nacional, enquanto casa legislativa, né, possui atribuição para julgar crimes de responsabilidades cometidos, por exemplo, pelos presidentes da República. Então, nesse caso, quando ele está julgando o impeachment, ele está exercendo uma função atípica, que normalmente é atribuída ao Poder Judiciário. Tá? O Poder Administrativo, ele julga um processo administrativo disciplinar, por exemplo, e aplica uma determinada sanção a um servidor, a um agente público que cometeu aquela infração disciplinar. E todos os órgãos, dentro de sua própria estrutura, também vão poder praticar atos administrativos dentro ali da organização do seu próprio poder, tá? Então, pessoal, fica aqui a dica que a gente vai extrair desse slide aqui. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, quando praticam atos administrativos, estão sujeitos ao regime jurídico
administrativo. Então, se o Poder Legislativo e o Judiciário estão praticando atos administrativos, o Poder Judiciário, por exemplo, ele não vai seguir a regra do Código de Processo Civil para executar um ato atípico de administração. Ele é obrigado a seguir o regime jurídico administrativo. Então, vai valer, mesmo para o Poder Judiciário, as regras do direito administrativo. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, mantenham claro na cabeça de vocês que existem funções típicas e existem funções atípicas e que qualquer um dos poderes, quando exerce a função administrativa, sujeita-se ao regime jurídico administrativo. Tudo bem? Vamos passar para frente aqui então, aprofundar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Quais são os atributos, né, desse ato administrativo? O ato administrativo possui alguns atributos. Eu trouxe aqui para vocês os 3 mais relevantes atributos do ato administrativo. Eu vou explicar esses atos administrativos aqui para vocês contando um exemplo. Imaginem que aí na sua cidade tem chovido muito e que tem um rio aí cortando o seu município, né? Aquele nível do rio está subindo muito, está correndo risco de transbordar e as casas construídas às margens deste rio, em um certo ponto do leito do rio, estão com um elevado risco de desabarem. Então, um fiscal da municipalidade comparece até aquelas residências e olha lá, faz uma análise da estrutura, né? Um agente, por exemplo, da Defesa Civil, e ele vai, ele chega lá às 8 horas da manhã, olha, tá cheio de rachadura, e ele vira para o sujeito e vai expedir uma ordem de desocupação daquele imóvel e vai fundamentar aquela ordem no risco de incolumidade física se aquela família permanecer ali dentro. E ele vai dizer, você tem até às 10 horas para mudar e desocupar o imóvel, certo, pessoal? E aí ele deixa a ordem, pede para desocupar e sai. 10 horas da manhã, ele volta e a família está lá, não arredou o pé, não abandonou o lar. Esse fiscal, né, da Defesa Civil, ele pode, então, utilizar da força policial para dar efetividade, para dar cumprimento àquela ordem de desocupação. Então, pensem nessa historinha que eu narrei para vocês aqui, e agora nós vamos avaliar esses 3 atributos do ato administrativo. Pessoal, os atos administrativos, eles se presumem legítimos e verídicos. Então, quando esse agente da Defesa Civil declara naquele ato ali para desocupar aquele imóvel, que aquele imóvel está com a estrutura comprometida, né, ainda que caiba uma prova em sentido contrário, porque aqui nós estamos falando de uma presunção que pode ser ilidida, nós vamos ver que considera-se legítimo e verídico aquilo que foi narrado. Então, a administração pública, ela tem fé pública naquilo que está sendo declarado pelo administrador, tá certo? Pelo agente público, perdão, que está ali praticando aquele ato. Outro atributo, pessoal, existe uma imperatividade para o cumprimento desta ordem, aqui no nosso exemplo, de desocupação daquele imóvel que está em risco de desabamento. Então, não é uma escolha do administrado se ele vai sair ou não, certo? Ele tem que sair. Tanto assim que é possível que se utilize de uma força até mesmo policial para que se force a desocupação daquele imóvel, né? E ligado a essa imperatividade existe a autoexecutoriedade, né? Eu não preciso de uma decisão judicial para que se cumpra essa ordem, por exemplo, de desocupação. A própria administração pública, ela vai exercer um poder de autoexecutoriedade daquele documento ali que determinou a desocupação daquele imóvel que está sob risco de desabamento.
Então, quando a gente fala em atributos dos atos administrativos, estes aqui são os 3 principais atributos que vocês têm que ter sempre presente na mente de vocês. O ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade e de veracidade, ele é dotado de imperatividade e de autoexecutividade. Mamão com açúcar, fácil demais. Vamos para frente aqui. Existem também os requisitos de validade do ato administrativo. Então, a gente falou quais são os atributos, quais são as características inerentes ao ato. Agora, aqui nós vamos falar dos requisitos de validade que precisam estar presentes no ato administrativo para que ele se torne válido, né? Como o próprio nome aqui já diz. E aí, tem uma regra mnemônica aqui para poder auxiliar vocês aí a absorverem quais são os requisitos de validade do ato administrativo, que é o COFIFOMOB, tá bom? Ó, COFIFOMOB, ó, com B mudo no final ali. Pessoal, o que significa o COFIFOMOB? O primeiro sigla aqui, CO, vem de competência. A outra aqui vem de finalidade, forma, motivo e objeto. Então, estes são os 5 requisitos de validade do ato administrativo. Um ato administrativo precisa observar o princípio da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objetivo. Quando nós falamos em competência, pessoal, não vou me aprofundar demais nisso aqui, não há necessidade nesse foco da aula de hoje. Nós estamos trabalhando em relação ao sujeito, né? Então, voltando ao nosso exemplo, a ordem de desocupação expedida pelo agente público que compõe ali a Defesa Civil. Ela foi expedida por uma pessoa que tem competência para exercer aquele ato. Então, é necessário observar se o sujeito que está praticando o ato administrativo possui atribuições para aquilo. Se ele preenche esse requisito de validade aqui, qual seja o requisito da competência. Segundo, finalidade. O que é a finalidade, gente? Sempre, toda finalidade dentro do direito administrativo está inerente ao interesse público, tá bom? E tem que existir uma previsão legal a respeito daquela conduta que está sendo determinada, daquilo que está sendo expedido, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma questão disciplinar, né? Se nós estamos diante de uma conduta escandalosa dentro da repartição pública. Então, existe uma previsão legal que veda, né, a conduta escandalosa e que traz combinações legais para quem exerce uma conduta escandalosa dentro da repartição pública. Então, se há uma previsão legal e se a pessoa praticou uma conduta escandalosa dentro da repartição pública, eu tenho o interesse de proteger a coletividade, de proteger a moralidade da administração e há uma previsão legal. Então, aqui mora a finalidade deste meu ato administrativo. Qual é a forma do ato administrativo? Via de regra, o ato administrativo, ele tem um requisito de forma escrita, tá bom? E essa forma escrita, ela demanda uma motivação. Essa motivação, pessoal, ela pode ser entendida como a descrição do fato. Então, liga aqui, ó, motiva ação, descrição, tá bom? Então, a motivação tem a ver com a descrição do fato. Eu vou narrar. No dia tal, o servidor tal, dentro da repartição pública, praticou tal conduta, assim, assado. Eu estou descrevendo, eu estou narrando aquela situação que estava lá prevista na lei que foi praticada. Diferente de motivo, essa é a principal dica do slide. Não confunda motivação com motivo. Pode ser que a banca jogue lá brincando com você e vai dizer que trazer lá a lista dos requisitos para você selecionar a opção correta e vai colocar que são requisitos de validade do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivação e objeto.
Tá errado. A motivação, ela não é um requisito de validade próprio do ato administrativo. A motivação, ela está dentro do requisito de forma e o motivo é outra coisa, tá bom? O motivo é o fato com a norma, é a concussão, né? É o enquadrar o fato à norma. Então eu vou dizer, fulano praticou conduta escandalosa. Fato da norma, eu vou pegar lá o artigo da lei lá que trata a respeito dessa conduta e vou dizer, essa conduta está tipificada na lei. Pronto, enquadrou, esse é o motivo daquela penalidade que eu estou aplicando para aquela pessoa. Não confunda, é diferente de motivação, embora seja parecido. A motivação, ela é um elemento da forma e ela serve para poder descrever o ato que ocorreu, tá? Descrição do fato. Já o motivo é o fato, não a descrição do horário e de como que ele aconteceu. É o fato típico e a norma que traz o fundamento de validade daquele fato típico. Enquanto que o objeto é o conteúdo do próprio ato e o efeito que ele produz. No caso aqui, pode ser uma suspensão, por exemplo, daquele servidor que praticou a conduta escandalosa dentro da repartição pública. Então, mais uma vez, COFIFOMOB, grava aí. Requisitos de validade do ato administrativo, COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá bom? Estes são os requisitos de validade do nosso ato administrativo. Seguindo aí mais um pouquinho para frente, agora sim nós vamos entrar na matéria concernente às classificações do ato administrativo. A primeira classificação que eu trouxe para vocês aqui é a classificação mais simples. O ato administrativo ele pode ser classificado em ato unilateral ou bilateral. Unilateral, uma única manifestação de vontade, somente a administração pública manifesta a vontade dela em relação a determinado ato, enquanto que no ato bilateral nós temos duas manifestações de vontade distintas. Então, no ato unilateral, apenas a administração pública irá manifestar a sua vontade. Exemplo, a expedição aqui de um decreto por parte da administração pública, ela decreta e pronto, não está pedindo opinião e consentimento de ninguém, aceitação. Já no ato bilateral, aqui nós temos a vontade da administração e do administrado. O que é isso, professor? Administrado é o termo que a doutrina usa para se referir a nós, né, que somos controlados, em certa medida, pela administração pública, né? É aquele a quem se destina a administração pública. Por exemplo, na formatação de um contrato administrativo. E sim, um contrato administrativo celebrado, por exemplo, com a empresa vencedora de uma licitação é uma espécie de ato administrativo bilateral. Afinal de contas, eu preciso que aquela empresa aceite os termos ali do contrato e assine para que ele tenha ali validade e que comece a produzir os seus efeitos. Então, unilateral, uma manifestação de vontade, bilateral, duas manifestações de vontade distintas. Muito fácil. Nosso Deus, se for tudo assim, tá tranquilão, hein? Será que é? Vamos seguir aqui para ver. Segunda classificação relevante para vocês aqui a respeito do ato administrativo, classificação entre vinculado e discricionário. Um ato administrativo vinculado, pessoal, ele não tem margem de escolha em prol do administrador que vai praticar aquele ato. Não existe margem de escolha para a prática do ato quando nós falamos de ato vinculado. Se eu estou falando de um ato discricionário, aí sim eu vou ter uma margem de escolha para que o administrador pratique aquela conduta que ele está se comprometendo a fazer, tá certo? Então, pessoal, no ato vinculado, tem ali os requisitos que a lei traz. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a administração pública ela tem a obrigação
de entregar, de praticar aquele ato administrativo. Quer ver um exemplo? Expedição da Carteira Nacional de Habilitação. Fez as aulas de rua, passou no exame de rua, passou no exame psicotécnico, preencheu os requisitos para expedição da sua CNH, a administração pública tem que te entregar a sua CNH. Não há uma opção dele falar, não gostei de sua cara não, você passou no exame, mas para você eu não vou dar carteira de motorista não. Ou então falar assim, eu vou te dar carteira de motorista, mas para você ela vai valer só 1 ano. Daqui 1 ano você tem que voltar aqui e fazer os exames novamente. É assim que funciona? Não. A lei ela traz os requisitos. O administrado preencheu os requisitos, a administração está vinculada a praticar aquele ato da forma que a lei determina, nos exatos termos da lei. Já o ato discricionário, como ele possui essa margem, aí não. Nós vamos ter uma análise que nós chamamos de análise do mérito administrativo. Quando a gente fala em mérito administrativo, nós estamos falando do famoso juízo de conveniência e oportunidade. O administrador público, ele vai analisar o caso e ele possui uma margem para agir. Vamos voltar no nosso exemplo anterior que a gente estava falando de um processo disciplinar, né? Quando a gente falou daqui, logo atrás, dos requisitos de validade do ato administrativo. Se eu vou sancionar um servidor público por uma conduta que ele praticou e que não deveria ter praticado, eu vou ter ali a lei dizendo que eu posso punir aquele servidor com uma pena de suspensão de 1 até 90 dias. Então, o administrador pode aplicar uma pena de 1 até 90 dias. Ele pode aplicar 100 dias? Não pode, porque a lei diz que tem que ser até 90 dias. Então, é dentro da margem que a lei traz que ele exerce esse juízo de conveniência e oportunidade que a gente chama de mérito administrativo. Então, o mérito administrativo, ele é exercido também com vistas a atingir sempre o interesse público, o interesse da coletividade. Mas vai caber aí ao administrador analisar qual a melhor maneira de chegar até a conclusão do melhor interesse ali da coletividade, na proteção do interesse público, tá? Então, o juízo de conveniência e oportunidade, praticado onde há uma margem de escolha, ele é ilimitado? De maneira nenhuma. O juízo de conveniência é exercido dentro dos limites, tá? Que a própria lei estabeleceu para o administrador agir. Muito bem, pessoal? Olha só, vamos fazer uma pausa rápida aqui para você descansar, respirar aí 2 minutinhos, chama a vinheta aqui que a gente já volta para a gente concluir as nossas classificações e entrarmos daqui a pouquinho em alguns exercícios aqui para a gente poder fixar esse conteúdo a respeito dos atos administrativos. Bora comigo, volta aqui porque ainda tem algumas classificações importantes para a gente ver. Até daqui a pouquinho, estou esperando você, hein? Um abraço!
Voltando então, pessoal, vamos lá. Bola para frente, vamos seguir aqui que a gente tem bastante coisa para passar ainda e vamos falar a respeito da classificação do ato administrativo entre geral e individual. E eu já vou mostrar para vocês exatamente onde é que mora a pegadinha que aparece nas provas de concurso público. Tá aqui, ó, no individual. E por quê? Quando a gente fala que uma coisa é individual, a gente pensa em um único indivíduo. Então a gente tem a ideia de que o ato administrativo individual está direcionado a uma única pessoa. A gente tende a ligar o ato administrativo individual ao número de indivíduos, como sendo apenas um indivíduo. Mas não é este o raciocínio correto a ser empregado na hora de analisar uma questão que trate a respeito da classificação do ato administrativo entre geral e individual. Quando nós falamos de um ato geral, pessoal, nós estamos falando de atos em que os destinatários eles são indeterminados, tá? Então, o conteúdo desses atos, normalmente, eles são normativos e tem um caráter genérico e abstrato. Por exemplo, um decreto. Então, analisamos, por exemplo, o caso de um município que, por meio de um decreto, vai estabelecer ali regras de edificação, normas para a construção de casas em uma determinada região daquele município. Qualquer cidadão que adquira um imóvel naquela localidade, para que ele venha construir, edificar naquele lugar, ele deverá seguir as regras do decreto. Portanto, esse decreto, ele é um ato administrativo geral, destinatários indeterminados, serve para todos, e ele tem um conteúdo normativo genérico e abstrato. Enquanto que no individual, pessoal, não é relacionado com o número de pessoas. Pode ser mais do que um indivíduo. Pense você num ato administrativo que está convocando os aprovados em um certame público, né, em um concurso, para o ato, né, solenidade de posse daqueles indivíduos. Pode ser uma lista de 10 indivíduos, 20 indivíduos, 50 indivíduos, depende do número de vagas e do número de aprovados. A questão é, eu consigo saber quem são essas pessoas? Sim, consigo, porque a gente teve ali todo o processo de inscrição, a gente sabe quem é cada um, tem inclusive o número dos documentos de identificação daquelas pessoas. Então, o ato administrativo individual, o que ocorre? Não é um indivíduo, são destinatários determinados. Eu sei quem são as pessoas para as quais aquele ato é destinado. Elas são determinadas. Portanto, eles possuem efeitos concretos e não genéricos. Então, o geral ele é indeterminado, conteúdo normativo genérico e abstrato, enquanto o individual, que não tem relação com o número de pessoas, e sim se você identifica. Se as pessoas são determinadas, destinatários determinados, o ato administrativo é individual e ele possui efeitos concretos. Vamos lá. Outra classificação relevante para a sua prova do concurso é a classificação dos atos administrativos entre ato simples, composto e complexo, tá? Então, como é que funciona, pessoal? O ato simples é aquele ato, tá anotado aqui, ó, mas eu vou colocar bem grande para vocês aqui. É um órgão praticando um ato. O ato simples é simples. Ai, para, né, professor? Se precisar falar um negócio desse comigo assistindo sua aula, até aqui pra você me falar que o ato simples é simples. Mas né? Esse é fácil. Onde é que mora a pegadinha, então, nas avaliações aqui dos concursos públicos? Justamente a relação entre ato complexo e ato composto. É aqui que vai girar todas as pegadinhas das suas provas e eu preciso que você se atente, então, para a diferenciação entre um ato complexo e um ato composto. No ato complexo, pessoal, nós vamos ter sempre a participação de 2 ou mais órgãos para praticar também um ato. Enquanto que no composto nós temos 2 órgãos praticando 2 atos. Esse segundo ato é um ato de aprovação. É uma chancela que foi dada por um órgão para que a manifestação de vontade expressada pelo primeiro surta os seus jurídicos e legais
efeitos, tá? Então, onde é que eles vão brincar com vocês? Justamente nessa, porque ambos aqui, tanto o complexo quanto o composto, vão partir da ideia de que eu preciso de, no mínimo, 2 órgãos, tá? Entretanto, o composto são 2 órgãos, praticando 2 atos, um manifestando a vontade e o outro manifestando a aprovação, enquanto que no complexo, os 2 ou mais órgãos vão, em conjunto, praticar um único ato. Quer ver uma regrinha fácil que você não vai esquecer na hora da prova, você vai lembrar? Ó, complexo, exo, vamos lembrar de sexo. Nossa, professor, eu tô só estudando, cara, para com isso. Você acha que eu tenho cabeça para ficar pensando nessas coisas? Vai pensar. Lá na hora da prova é disso que você vai lembrar. Isso aqui não vai deixar você esquecer, porque isso é igual andar de bicicleta. Aprendeu, não esquece mais. Então, pessoal, o ato complexo, sexo, exo, sexo, o sexo a gente sabe. Para o ato sexual ser praticado, a gente vai precisar de 2 órgãos, mínimo, né? Pelo menos 2. Dependendo da festa, pode ser 3 ou mais, mas esses 2 órgãos vão estar praticando um único ato. Então, o ato complexo, 2 órgãos, 1 ato. O composto, 2 órgãos, 2 atos. Para não confundir nunca mais. E nós já vamos avançar para a classificação do ato administrativo em relação a essas aqui, ó. O ato administrativo ele pode ser classificado como um ato de império, um ato de gestão ou um ato de expediente. O ato de império, pessoal, é sempre aquele praticado com a administração em uma posição de superioridade, em que ela vai manifestar a supremacia do interesse público. Então, a palavrinha-chave do ato de império, supremacia. Enquanto que no ato de gestão não tem supremacia, tá? É a administração praticando atos outros que podem incluir até, inclusive, atos voltados ao regime do direito privado, tá? Um contrato que a administração está fazendo com a iniciativa privada para o fornecimento de algum serviço, um ato de gestão em que ela simplesmente está dando andamento a um processo administrativo, alguma coisa nesse sentido. Já os atos de expediente são os atos praticados meramente por comunicação interna entre os próprios órgãos, né, daquele órgão principal, né? Então, daquele ente, melhor dizendo. Então, vamos pensar aqui numa prefeitura de um determinado município e um ato de expediente poderia ser classificado como aquela comunicação interna feita entre uma secretaria de planejamento e uma secretaria de obras da mesma prefeitura, por exemplo. Então, o ato de império está ligado com a supremacia do interesse público, o ato de gestão não tem relação com a supremacia e o ato de expediente são meros atos de comunicação interna dentro daquele órgão da administração pública. Outra classificação bastante interessante e muito simples também é justamente a classificação do ato administrativo entre um ato constitutivo e um ato declaratório. O que é o ato constitutivo, pessoal? É aquele que constitui. Ai, professor, para, né? Você tá cheio das gracinhas hoje. Mas é verdade, pessoal. O ato constitutivo tem 3 verbos que eu coloquei para vocês aqui e que devem estar presentes na sua cabeça quando você pensar em ato administrativo constitutivo. Quais são eles? Os atos administrativos constitutivos são aqueles que criam, que modificam ou que extinguem uma determinada relação jurídica, tá? Então ele vai criar uma nova relação jurídica ou ele vai modificar ou extinguir uma relação jurídica pré-existente. Já o ato declaratório, ele serve para reconhecer os efeitos jurídicos a partir dali de uma relação que já existia. Parece que está criando, mas não está. Porque aqui no Constitutivo, a relação ela passa a existir do momento que ela foi criada para frente. O ato declaratório, ele reconhece a validade e a existência jurídica de uma relação que já existia no mundo concreto, tá bom? Então, essa diferenciação aí também vai ser cobrada lá na sua
prova do seu concurso público, tá? Agora vejam bem, pessoal, vou até voltar para mostrar uma coisa importante para vocês aqui, ó. Olha só, vejam que quando a gente falou do ato unilateral e bilateral, eu disse para vocês, o ato administrativo ele pode ser ou unilateral ou bilateral. Ele pode ser ou vinculado ou discricionário. Ele pode ser geral ou individual. Ele pode ser simples ou complexo ou composto. Ele pode ser um ato de império ou de gestão ou de expediente. Ele pode ser um ato constitutivo ou um ato declaratório. Aqui, pessoal, eu até mudei o título, já não é mais uma classificação, é uma diferenciação dos atos administrativos. O ato administrativo, ele pode ser perfeito, válido e eficaz ao mesmo tempo. Ou ele pode ser perfeito, ele pode ser válido e ele pode ser ineficaz. Ou ele pode ser perfeito, inválido e eficaz, tá? Então, essas características, ato perfeito, ato válido e ato eficaz, são características que são cumulativas dentro de um mesmo ato administrativo. Tá, mas o que é o ato perfeito, então? O ato perfeito é aquele que já concluiu o ciclo dele de formação inteira. Então, suponhamos que esse ciclo seja dividido em 3 fases distintas, tá? Nós temos aqui a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Se eu estou dizendo que ele é um ato perfeito, significa que ele já passou por esses atos todos, ele já concluiu, completou o próprio ciclo de formação do ato. Quando é que ele é um ato válido? Quando ele estiver de acordo com a lei, ele está em conformidade com a norma, tá? E quando é que ele é eficaz? É quando ele está apto a surtir os seus efeitos. Qual que é o oposto de um ato perfeito? Um ato imperfeito, que não concluiu o seu ciclo de formação. O oposto de um ato válido, ato inválido. Ele não está em conformidade com a norma. E o oposto de um ato eficaz, um ato ineficaz. Ou seja, ele não está apto a produzir os seus efeitos. Lembrando mais uma vez, então, aqui, que essa classificação aqui, ela é cumulativa. Certo, pessoal? Tranquilo demais da conta, não tem erro. Bora praticar então, pessoal? Vamos lá. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo do que a expressão ato da administração. Dica para você fazer em todos os exercícios que você for resolver. Identifique sobre o que a questão está falando, sobre qual é o objeto daquela questão, o que está sendo trabalhado pela banca. Aqui nós estamos falando sobre ato administrativo. E o que é que a banca trouxe? Ela disse que o ato administrativo inclui os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado. Então, ele diz que isso engloba o conceito de ato administrativo, que é o quê? Mais amplo do que a expressão ato da administração. Certo ou errado, pessoal? É errado, né, galera? Por quê? A expressão ato da administração pública, ela é que é mais ampla do que a expressão ato administrativo. Os atos administrativos são somente aqueles praticados no exercício da função administrativa. Os atos da administração podem ser atos administrativos, mas também podem ser atos que envolvam o regime do direito privado. Então, quando ele falou aqui que o ato administrativo engloba ato de regime privado, é errado, tá? Então, na verdade, o ato da administração é que é mais amplo e dentro dele a gente tem o conceito de ato administrativo. Então, a questão está errada. Muito bem.
É o que eu falei para vocês no início da aula, né? Todo ato administrativo é um ato da administração, mas nem todo ato da administração é necessariamente um ato administrativo. Mais um aqui para vocês, pessoal, ó. Existem atos administrativos produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, mas que nem por isso deixam de qualificar-se como tais, como no caso de certos atos praticados por concessionários e permissionários de serviços públicos quando regidos pelo direito público, né? Então, você que já está mais aprofundado aí nas questões do direito administrativo, já sabe que a administração pública ela é dividida entre a administração direta e a administração indireta. Não é o nosso foco aqui, mas nós temos aulas sobre esse conteúdo também disponíveis para vocês. Então vamos lá mais uma vez. Está dizendo aqui que existem atos administrativos que podem ser produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, ou seja, que ele não faz parte nem da administração pública direta e nem da administração pública indireta. Ai, professor, eu não sei o que é isso. Rapidamente, hein? Sem aprofundar. A administração pública direta são os entes políticos da nossa administração pública: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas são as 4 pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta. Já a administração indireta vai ser composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, concessionário de serviço público, permissionário. Dá um exemplo de concessionário. A CEMIG. A CEMIG é um concessionário de serviço público que mexe com a questão da prestação de serviços de energia elétrica. O que é que o exercício está dizendo? Que um agente pertencente à CEMIG, por exemplo, pode praticar um ato administrativo quando esse ato está regido pelo direito público. Tá certo? Tá certo. Nós comentamos lá no início da nossa exposição que o ato administrativo ele pode ser delegado para um particular que possua vínculo com a administração pública. Então a questão está correta. Vamos mais uma? Dá tempo ainda, né? Vamos lá. Fácil demais essa daqui, hein? Todo ato praticado pela administração pública é considerado ato administrativo. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Nós acabamos de dizer. Todo ato praticado pela administração pública não é um ato administrativo. Todo ato administrativo é praticado pela administração pública, mas a administração pública pratica outros atos que não são classificados como atos administrativos. Muito fácil, aquela ali foi de graça, né? Vamos combinar. Outra, atos administrativos são aqueles praticados exclusivamente por servidores do Poder Executivo, como, por exemplo, um decreto editado por um ministro de Estado ou uma portaria de um secretário de Justiça de algum Estado da Federação. Estamos falando de quê? De ato administrativo. Tudo certo aqui, ó. Um exemplo, decreto editado por ministro de Estado. É ato administrativo? É ato administrativo. Uma portaria de secretário de Justiça de Estado. É ato administrativo? É ato administrativo. Onde que mora o pulo do gato da questão aqui, pessoal? Na palavrinha exclusivamente. Atos administrativos são praticados exclusivamente pelo Poder Executivo? Não. Nós vimos que o ato administrativo ele pode ser praticado no exercício da função atípica, também pelo Poder Legislativo, tanto quanto pelo Poder Judiciário, que, quando praticam atos administrativos, sujeitam-se ao regime jurídico do direito público, regime jurídico administrativo. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma para vocês aqui. Então, voltando, né? Nem falei, né? Então a questão aqui tá o quê? Errada, né, pessoal? Porque não é exclusivamente pelo Poder Executivo. Legislativo e Judiciário também praticam atos
administrativos. Mais uma. Os atos administrativos podem ser exarados por órgãos públicos ou particulares mediante delegação. Perfeito, acabamos de ver, né, o exemplo aqui que eu citei da CEMIG. Não tem erro nenhum na questão. Os atos administrativos podem ser exarados pelos órgãos públicos ou por particulares mediante delegação. É a administração pública transferindo a possibilidade de editar um ato administrativo a algum particular com vínculo com a administração. Mais uma aqui, pessoal. Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, dentro da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público. Certo ou errado? Vamos ver? Mérito administrativo. Tá ligado com o que, pessoal, que nós falamos? Tá ligado com o juízo de conveniência e oportunidade. Se eu posso analisar a conveniência e a oportunidade de um ato, eu estou agindo dentro de uma margem de liberdade que já me foi estabelecida pela própria lei, tá? Então, diante de uma situação concreta, eu observo qual é essa margem de liberdade que a lei me deu, e aí eu vou fazer uma análise de mérito administrativo, ou seja, eu vou analisar a conveniência e a oportunidade para praticar aquele ato, sempre buscando atender de melhor maneira o interesse público. Portanto, a nossa questão aqui está correta também. Vamos mais uma, que ainda dá tempo, hein? A lei estabelece todos os critérios e condições de realização do ato vinculados sem deixar margem para qualquer liberdade do administrador. Certo ou errado, pessoal? Certo também, né? Nós estamos aqui diante de qual tipo de ato que falou? Ato vinculado. Então, ele está adstrito àquilo que a lei diz. O administrador tem que observar, cumpriu os requisitos? Então, eu tenho que praticar o ato. Como? De acordo com a lei. Do jeito que a lei disse que eu tenho que fazer, eu farei. Questão certa, então. Mais uma. Ato vinculado é aquele avaliado apenas sobre o aspecto da legalidade. Enquanto que o ato discricionário, por sua vez, é avaliado no aspecto da legalidade, mas também no aspecto do mérito. Correto, falamos agora há pouco também. O mérito administrativo é justamente aquele julgamento relativo à questão da conveniência e da oportunidade dentro dos parâmetros que a lei estabeleceu. Então, ato vinculado só à legalidade, ato discricionário, legalidade e juízo de oportunidade e conveniência, que a gente traduz como sendo mérito administrativo. Portanto, a nossa questão aqui está correta. Mais uma. Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico administrativo. Certo ou errado? Correto também, não é, pessoal? Nós vimos que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, no exercício de suas funções atípicas de administração, praticam atos administrativos que se sujeitam ao regime jurídico administrativo. Portanto, a questão também está certa. Mais uma. O ato complexo é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a produção dos seus efeitos depende de outro que o aprove. Certo ou errado, pessoal? Olha lá a nossa regra mnemônica. Complexo, exo, sexo. Sexo nós precisamos de 2 órgãos ou mais praticando um ato. Aqui ele está falando que manifestação de um órgão que depende de aprovação de outro. Isso daqui não é um ato complexo, é um ato composto. Portanto, a questão está errada. Essa questão aqui está errada. A banca está aqui brincando, justamente como eu alertei vocês, com relação aí aos critérios
do ato complexo e do ato composto, que é justamente onde pega, tendo em vista que o ato simples a gente viu que é de fato simples. O simples é um órgão, um ato. O complexo, 2 órgãos, 1 ato. E o composto, professor? 2 órgãos, 2 atos. Vamos lá, pessoal. De acordo com a doutrina, o ato administrativo será considerado perfeito, inválido e eficaz. Lembra que eu falei que aqui a classificação de perfeito, eficaz e válido são cumulativas? Vamos ver o que está falando aqui pra gente então. Perfeito, inválido, eficaz. Quando ele já concluiu o ciclo de formação? Se ele já concluiu o ciclo de formação, ele é perfeito? É perfeito, ele já cumpriu as etapas dele. Ele é inválido porque ele não tem conformidade com as exigências normativas? Ok, ele é inválido. E ele vai ser eficaz porque ele produz os efeitos que já lhe são inerentes. Tá certo ou tá errado, pessoal? Certo, né? O ato administrativo perfeito, porque ele já concluiu o ciclo de formação. Inválido, porque ele não atende às exigências normativas, ele não está de acordo com a lei. E ele é eficaz porque ele já está produzindo efeitos. Fala, professor, pelo amor de Deus, um ato administrativo que é contra a lei produzindo efeitos? Sim, ato contra a lei produzindo efeitos. Cabe ao administrado lesado fazer o quê? Provocar, talvez, né, ou uma reclamatória administrativa ou até mesmo um processo judicial para que se invalide aquele ato, caso a administração pública não exerça seu poder de revisão dos seus próprios atos. Correto, pessoal? Mais um aí, ó. O ato administrativo declaratório. Ato declaratório é aquele que implanta uma nova situação. Se eu estou implantando uma nova situação, eu estou fazendo o quê? Criando, né? O verbo criar, faltou um R aqui, está dentro de qual das classificações? Declaratória ou constitutiva? Nós vimos que o declaratório, ele simplesmente reconhece uma relação que já existia. Quem cria, modifica ou extingue relações anteriores é o ato constitutivo. Mais uma vez a Branca brincando aqui, misturando os conceitos de ato administrativo, declaratório e constitutivo. Mais um aqui, para a gente fechar aqui com chave de ouro. O ato que aplica determinada sanção a um servidor público configura exemplo de ato constitutivo que se caracteriza por criar, modificar ou extinguir direitos. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Por quê? Se eu estou falando de uma sanção, a um servidor público, eu posso estar modificando ou até mesmo extinguindo. Se eu estiver falando, por exemplo, de um desligamento absoluto daquela pessoa, né? Ela está sendo exonerada do cargo após um processo administrativo. Eu estou extinguindo a função dele, né? O vínculo dele com a administração. Então, se eu estou extinguindo, eu de fato estou falando de um ato constitutivo. Portanto, a questão está correta. Mais um. Ato administrativo complexo é aquele que resulta da soma de manifestação de vontade de mais de um. Mais de um. Então, aqui pelo menos 2, né? Por exemplo, o ato da aposentadoria. Certo ou errado? Certíssimo, pessoal. O ato da aposentadoria, ele depende da manifestação da própria Previdência Social em concordar com a aposentadoria da pessoa e também com a manifestação do órgão do Tribunal de Contas, que vai avaliar ali os valores e tudo mais e vai, em conjunto, emitir o ato administrativo relativo à aposentadoria. Então, veja, nós estamos falando da soma de manifestações de mais de um órgão, tá? Por exemplo, para poder praticar um único ato administrativo. Então, o exercício está correto. Questão certíssima. Então, por último aqui, ó, quando a administração exerce a sua supremacia sobre os particulares para praticar um ato que fica caracterizado um ato de gestão. Pessoal, ela está exercendo supremacia. O ato de exercer alguma coisa em caráter de supremacia do interesse público configura um ato de império e não um ato de
gestão. Portanto, o exercício está errado. E é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente viu, então, nessa aula todas as classificações dos atos administrativos, quais são os atributos e os requisitos de validade do ato administrativo. Agora é só praticar e na hora da prova marcar o xizinho no lugar correto, porque eu tenho certeza que você não erra mais. Um grande abraço, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!